Vocês estão felizes? Are you guys happy? Então, nós vamos dar continuidade à nossa série que nós começamos semana passada. We're going to continue our series we started last week. Então, nós estávamos falando a respeito dos fundamentos da fé que o autor de Hebreus vai descrever no capítulo 5 e 6. We were talking about the foundations of faith. We talked about Hebrews 6 and 7? 5 and 6. 5 and 6. Então, nós falamos a respeito da necessidade de amadurecer e o perigo de não amadurecer. We talked about the necessity of getting mature and the danger of being immature. Então, se você não estava aqui, So if you were not here, nós vamos disponibilizar esse material, we're going to give you access to this material porque nós vamos fazer tudo o que for possível because we're going to do everything that's possible para que vocês tenham acesso e meditem, né, e ruminem naquilo que tem sido falado aqui. so you can have access to it, meditate on it, and learn about it. Então nós vamos ter, o vídeo está sendo gravado. We're going to have the video that's recording. Então essa semana eu vou mandar lá no grupo se você quiser assistir. This week I'm going to send it in the group if you want to watch. Vou mandar também as anotações. I'm also going to send the notes. Mas a nossa intenção é essa, de que nós possamos crescer juntos. But that's what we want. We want to grow together. Então eu vou fazer uma recapitulação bem rápida aqui. So I'm just going to revisit what we talked about. Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, eu queria compartilhar coisas mais profundas, So the author of Hebrews is saying, I wanted to share things that are deeper, mas eu não vou poder porque vocês se tornaram tardios em aprender but I won't be able to because you guys are not learning fast enough. e vocês não estão dominando nem as coisas mais básicas, as coisas introdutórias da doutrina de Cristo. And you're not learning the introductory things about the teaching of Christ. Então ele vai falar, olha, antes que nós possamos entrar em assuntos mais profundos, e nós vamos, que nós vemos ele falar no capítulo 7, So he's saying before we go deep into more deeper themes that we're going to, he's going to say that they're going to. eu vou relembrar vocês algumas coisas que já foram ensinadas para vocês, ele está falando para a comunidade inteira, He said, I'm going to remind you of things that were already taught. He's talking to the whole community. e ele vai dizer, vocês não deveriam apenas dominar de tal forma, He's saying you shouldn't just dominate the topic, vocês já deveriam estar ensinando, discipulando outras pessoas. but you were supposed to be discipling other people, teaching it. E você vai ver que ele lista 6 coisas, nós vamos uma por uma, a cada domingo nós vamos falar de uma específica. And he lists 6 things, and we're going to go by each of them. Mas eu preciso que você entenda que as coisas que ele está listando, But I need you to understand that the things that he's listing, além de serem coisas introdutórias, coisas básicas da fé, not only is introductory things, things that the beginning of faith everybody should know. ele tinha em mente o comando de Jesus, que é vá por todas as nações e façam discípulos. He had in mind the mandate of Jesus to go and preach the gospel to everybody. Então repare que Jesus nunca disse vá e faça convertidos. Jesus never said go and make people convert. A intenção de Jesus é façam discípulos, Jesus' intention was to go and make disciples, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ensinado. and teaching them to obey everything that I have taught them. Então Jesus passou uma doutrina para os seus discípulos, para os apóstolos, So Jesus gave a doctrine to his disciples, e esses apóstolos, quando eles iam discipular outras pessoas, and when these apostles went to disciple other people, convidá-los para que eles se tornassem discípulos e não convertidos, when they went to invite them to become disciples and not converts, eles seguiam a cartilha de evangelismo. they would do the same thing that Jesus would do when preaching the gospel. Então, em outras palavras, o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, gente, esses 6 fundamentos So what the author of Hebrews is saying, these fundamental things é a coisa mais básica que você precisa saber para você evangelizar alguém. are the basic things you need to learn to share the gospel with someone. Então, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre o arrependimento das obras que conduzem à morte. So today we're going to talk about the repentance of dead works. Uma coisa que geralmente a gente não escuta tanto, por quê? Porque parece ofensivo ao nosso coração. Something that we don't hear so often because it seems like it's offensive to our heart. Mas a primeira pregação pública de Jesus, But the first public preaching of Jesus, Marcos 1, Mateus 3, Mark 1, Matthew 3, Matthew Matthew 4. 4. Então, a primeira pregação pública, Jesus fala o quê? Se arrependam. So the first public preaching, Jesus says, repent yourself. Porque o arrependimento ele é o primeiro passo que nós damos em relação ao Senhor para que nós possamos desfrutar da salvação. Repentance is the first step we give towards Jesus so we can reach salvation.
Então o autor de Hebreus, ele está falando, ele tem em mente aqui, ele não descreve cada um porque ele já tinha ensinado. So the writer of Hebrew, he has that in mind because he already taught about that. Então ele não descreve tópico por tópico, So he doesn't write topic by topic porque já era tão fundamental para eles because it was so fundamental to them que eles já deveriam saber. because they should have known already. Então, né, naquela época não existia o Novo Testamento como nós conhecemos hoje. In that time, there was no New Testament. Então eles desenvolveram ferramentas, So they developed some tools, uma lista que eu sigo, a list that I can follow, que eu estou pregando o evangelho, that I'm preaching the gospel, fazendo discípulos do Senhor, making disciples to the Lord, enquanto eu falo de temas que são, né, um resumo das Escrituras. while I talk about themes that are a summary of the scriptures. Então, conforme nós fomos falando cada domingo sobre cada tema, So while we go and we talk about each theme each Sunday, você vai ver que um tema está interligado com o outro. you're going to see that each theme is connected with the other. Então o autor de Hebreus ele vai falar, olha, vocês precisam de arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. So the author is going to say, you need to repent from dead works and faith in God, Porque eles caminham juntos. because they walk together. Aí depois ele vai dizer, vocês aprenderam também sobre o ensino de batismos e a imposição de mãos, And que he's going caminham to say, juntos. you also learn about the baptism and the laying of hands, that they walk together, E a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. and the resurrection of the dead and eternal judgment. Então ele está resumindo o que é o evangelho. He's summarizing what's the gospel. Então a minha intenção é que no final dessa série, So my intention is that at the end of this series, primeiro você entenda a responsabilidade que tanto eu quanto você, nós temos de fazer discípulos, first you're going to understand the responsibility that me and you have of making disciples, mas nós faremos não da forma que nós achamos conveniente. but we're going to do not in the way that we find it convenient. Nós faremos da forma que o Senhor nos ensinou. We're going to do in the way that the Lord taught us. Então, se nós seguirmos essa trilha, é impossível que nós não sejamos fiéis à mensagem do And if Evangelho. we walk that path, it's impossible that we won't be faithful to the gospel. Então, nós vamos falar sobre arrependimento, que algumas traduções vão trazer de obras mortas ou de obras que conduzem à morte. So we're going to talk about the repentance of dead works or the repentance that leads to death. E nós vamos entender como isso é tão essencial para a mensagem do Evangelho. And we're going to see how essential this topic is to the message of the gospel. Então, assim como Jesus, a primeira coisa que nós precisamos trazer para alguém que tem um coração inclinado a Deus, So the first thing that we're going to bring to someone that has their heart inclined to the Lord é que é necessário arrependimento. is that it is necessary to repent. Não é opcional, It's not optional. não é secundário. It's not E secondary. por mais que seja ofensivo aos nossos corações, And even if it's offensive to our heart, é impossível se chegar ao Senhor sem arrependimento. it's impossible to be close to God without repenting. Por isso que ele vai dizer, gente, isso aqui é um fundamento, não tem como a gente construir sem esse fundamento. That's why he's saying this is fundamental. There's no way for you to build something without this base. Então eu quero trazer alguns significados da palavra arrependimento, So I want to bring some of the meanings of the word repentance para que nós possamos ter uma visão mais bíblica e menos emocional do que é arrependimento. so we can have a more biblical understanding of what repentance is. Então, eu vou falar de forma bem rápida. No grego nós temos duas palavras, So I'm going to say in a simple way, in Greek we have two words, metanoia, metanael. metanoia and metanael. E quantos aqui já ouviram alguma pregação sobre arrependimento ser uma metanoia? Eu preciso mudar a minha mente. How many of you have heard that metanoia, repentance is metanoia? You have to change your mind. Gente, eu about sempre something. quando eu escutava alguém pregando, todas as vezes que eu escutei, e não foram muitas vezes, mas quando falava de arrependimento, falava de uma forma bem breve, tipo, arrependimento é você mudar a sua mentalidade a respeito de quem é Deus. I know all of the times that I heard about repentance, it was always something like you have to change your mind about who God is. Então, se você tem essa visão de que Deus, ele é rígido e Deus tem a sua lei, você precisa trocar isso pela uma visão de que Deus é gracioso e amor. If you have this mindset that God is a rigid person, he is mean, you have to change your mind and think that God is love, God is peace, and all of those things. E Deus não é rígido. And God is not rigid. Deus é amor, Deus é graça. God is grace and love. Mas arrependimento nunca foi eu trocar a minha mentalidade a respeito de Deus. But repentance was never about me changing my mind of who God is. Porque por mais que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, e você tem essa palavra metanoia, Because even though the New Testament was written in Greek and you have this word metanoia,
a palavra arrependimento já era muito usada no contexto judaico. Então você tem a palavra teshuvah. The word repentance was used a lot in the Old Testament. You have the word tshuva. Então, no grego, trocar sua mentalidade não traz jus, não é uma tradução muito boa do que era entendido, por exemplo, nos dias de Jesus, para os discípulos de Jesus, os judeus. So in Greek, when you say to repent is to change your mind, that's not a true meaning of what the word is actually saying, because in the Old Testament we have another word that says shuvah. Por exemplo, seria um exemplo assim bem raso, né? A gente tem a palavra em português saudade. We have this word in Portuguese, saudade. Quando nós traduzimos para o inglês, seria tipo assim, I miss you. Né? When we translate to English, it's something like I miss you. E aí me corrigem se eu estiver errado, mas eu acho que não existe uma tradução direta para saudade. And I think there's not a clear translation for saudade. E eu posso dizer para alguém, olha, eu senti a sua falta. And I can tell someone, I missed you. Mas não é a mesma coisa em português de eu dizer, olha, eu estava com muita saudade de você. But it's not the same thing to say that I had a lot of saudade. Eu posso dizer para alguém do serviço, olha, você fez falta ontem no trabalho. I can tell someone in work, oh, I missed you yesterday. Mas isso não significa que a presença daquela pessoa muda, né, e toca as minhas emoções de tal forma que eu me sinto comovido. But that doesn't mean that the presence of that person changed me so much that it touched me deep. Então, quando eu falo a respeito de metanoia, é justamente isso que acontece. So when I talk about metanoia, that's what happens. Porque eu quero te dizer, antes de nós falarmos o que é arrependimento, But I want to tell you, before we talk about repentance, eu vou te dizer o que não é arrependimento. I'm going to tell you what's not repentance. Arrependimento não é eu mudar a minha mentalidade sobre quem é Deus. Repentance is not me changing my mind about God. Embora, se eu tiver uma visão contorcida de Deus, eu precise fazer isso. Even though if I have a different or wrong thought of God, I need to do that. No hebraico, a palavra teshuvah, ela carrega esse sentimento de se voltar com o coração contrito ao Senhor. In Hebrew, the word shuvah means to turn to God with a heart that is contrite, with a heart that is very wanting to be with God. Então você tem a nação de Israel que diversas vezes se desviavam dos caminhos de Deus. So we have the nation of Israel that all the time they would just go away from God's path. E eles, né, faziam todo tipo de coisa imoral, idolatria, né, e tudo que você imaginar. They would do a lot of immoral things, idolatry and things that you can even imagine. E os profetas, eles apareciam na história não dizendo, olha, mudem a sua mentalidade sobre Deus. And the prophets, they wouldn't come up and say, oh, change your mind about God. Não, a mensagem dos profetas é, olha, se arrependam das suas obras más e voltem para Deus. The message of the prophets was, just repent of your dead works, your bad works, and come back to God. Porque longe de Deus não existe vida. Because far from God, there's no life. A história inteira foi construída nessa verdade de que longe de Deus não existe vida. The whole story was built on this understanding that away from God, there's no life. Então você vai ver, por exemplo, Adão. So you're going to see Adam. Quando ele peca, o que acontece? Adão é removido da presença de Deus. When he sins, Adam is removed from the presence of God. E aí Deus vai dizer, olha, Adão, se você comer desse fruto que eu estou dizendo para que você não coma, And God is going to say, Adam, if you eat from this fruit that I'm telling you not to eat, a consequência disso é a morte. the consequence is death. Por quê? Porque primeiro, Deus é justo. Why? Because God is just. E segundo, porque o pecado, ele tem essa capacidade de nos destruir. And second, because sin has this capacity of destruction. Mas não só a nós, como também toda a criação. And not just us, but the whole creation. Então você vai ver o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8. And Paul is going to say in Romans 8. Porque toda a criação, ou seja, não só nós, os seres humanos, toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus e pela redenção da criação. He's going to say that all creations awaits from the redemption of the whole world, not just us, but the whole world. Então o problema da criação hoje é o pecado. So the problem of creation today is sin. E qual que é a raiz do pecado? So what's the root of sin? É quando, primeiro, eu não amo a Deus como eu deveria. It's when first, I don't love God like I should. E segundo, eu não dou a glória de Deus que é devida. And second, I don't give God the glory that He deserves. Então, eu vou falar de forma muito breve, porque nós não vamos ter tempo, mas só vou introduzir, não tem como você entender arrependimento sem pecado. So I'm just going to speak it quickly. I want you to understand that there's no way of you not repenting and understanding sin. Sin. Sorry.
Porque, não, tudo bem. Porque o pecado, gente, é a causa, né, da condição, está esse caos que nós vemos hoje. So sin is the reason why we live in chaos today. Mas pecado não é só fazer o que é errado. But sin is not just to do something wrong. Então Paulo ele vai falar em Romanos 5, depois você pode ler, Paul is going to say that in Romans 5, you can read it later. que o pecado e a morte eles ganharam espaço na criação através de Adão, That sin and death had space because of Adam. e de que de Adão até Moisés a morte reinou sobre a criação. That from Adam to Moses, death reigned over creation. Só que de Adão até Moisés não existia lei, não existia Torá. But from Adam to Moses, there's no law, there's no Torah. Então, embora pecado envolva desobedecer a Deus, And even though sin involves not obeying God, pecado é um problema muito pior, né? É mais complicado do que apenas as minhas ações. sin is worse than just me doing wrong things, my bad actions. Pecado, ele corrompe a minha natureza, o meu coração, o meu relacionamento, a minha inclinação para o Senhor. Sin corrupts my heart, my relationship with God. Então, quem lembra aqui da igreja de Éfeso, em Apocalipse 2? How many of you remember the Ephesus church? Jesus in começa... Acts 2, sorry. Revelation Revelations 2. Jesus começa a listar algumas coisas, algumas qualidades boas da igreja. Fala, olha, vocês têm boas obras, vocês têm perseverança. They start to list the good things about the church. You have good works, you have perseverance. Então perceba isso, eles tinham boas obras. So notice that they had good works. Mas Jesus vai dizer, olha, eu tenho algo contra vocês. But Jesus is going to say, I have something against you. Se arrependam Repent e voltem ao primeiro amor. and come back to the first love. Porque fazer coisas boas Because to do good things não significa doesn't mean que eu estou fazendo o que Deus quer de mim. that I'm doing what God wants for me. Então o problema do pecado é porque ele desconfigura a minha natureza. So the problem of sin is that it changes my nature. Então agora um coração que foi feito para amar ao Senhor, para desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, So a heart that was made to have a relationship with God, clama por independência. É justamente isso que Adão fez. it asks for independence. That's exactly what Adam did. Satanás chegou para Eva e falou, ó, se você comer desse fruto, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Satan came to Eve and said, if you eat from this fruit, you're going to be like God, knowing the difference between good and bad. Ou seja, você vai poder decidir para você o que é bom e o que não é. You're going to be able to decide for yourself what's good and what's not good. E qual que é o problema que nós vemos desde Adão até os dias de hoje? And what's the problem that we see from Adam to today's age? Nós queremos definir o que é bom e o que não é. We want to define what's good and Não, what's tá tudo bem eu fazer isso. Oh, it's okay for me to do this. Ah, não, eu não vou assaltar alguém. Oh, I'm not going to rob someone, Não, mas tá tudo bem eu fazer isso aqui. but it's okay for me to do this. Falar mal de alguém. To talk bad about someone. Então quem define o que é bom ou não é Deus. Deus é o único que criou todas as coisas, So who defines what's good and bad? It's God. He created everything. que pode nos dizer o que fazer ou não. He's the one who can tell us what to do. Então a minha ação é consequência de um coração que já está se opondo ao Senhor. So my heart, my reaction is a consequence of a heart that is already far from God. Então nós não amamos a Deus de todo o coração, isso é pecado. So not loving God with all your heart is sin. E nós não damos a glória de Deus que é devida. And we don't give God the glory that He's worth. Então Paulo vai falar em Romanos 3, ainda tendo Romanos 3 ou 5, não me lembro agora, mas tendo essa cosmovisão do pecado. So Paul is going to talk in Romans about having this vision of what sin is. Paulo vai falar, olha, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Paul is going to say all have sinned and all are all separated from God. Então a palavra glória, ela traz vários significados. So the word glory has a lot of meanings. Mas se nós pudéssemos resumir a palavra glória, But if we could summarize what glory is, que é como o Novo Testamento apresenta no grego doxa, que significa uma opinião, uma reputação. and how the New Testament explains it, it's an opinion. Deus nos chamou para que nós pudéssemos, em outras palavras, carregar a reputação de Deus, a boa fama de Deus. God called us to take His reputation with us. Então, quando o homem peca, ele é destituído, ele para de carregar a glória de Deus e passa a carregar a sua própria glória. So when man sins, now he doesn't carry God's glory anymore. He carries his own glory. E lembra que um dos comissionamentos, uma direção que Deus deu para Adão é: vá, multipliquem-se.
So one of the directions that God gave to Adam is go and multiply, dominando sobre toda a terra, ou seja, governem sobre a terra, governing all the world, carregando a minha imagem e semelhança. carrying my image and my likeness. De forma resumida, To summarize, Deus nos criou para que nós pudéssemos amar a Deus God created us so we can love God e para que nós pudéssemos representar a Deus como Ele realmente é. and so that we can represent God like He is. Então, o que eu vejo em Jesus? Deus encarnado. So what do I see in Jesus? God incarnated. A verdadeira humanidade. The true humanity. Paulo vai dizer em Colossenses, ele é a representação exata da plenitude de Deus. Paul is going to say that He is the perfect representation of God. Então, quando nós dizemos, não, eu pequei porque eu sou humano, So when we say, oh, I sinned because I'm human, a verdade é que nós pecamos porque nós não somos humanos. Nós estamos nos distanciando do padrão de Deus para a the humanidade. truth is that we sin because we're not humans. We're distancing ourselves of what God made us to be. Então Jesus veio para nos dar isso de volta, para que nós possamos amar a Deus, ele vai dizer em Mateus 22. So Jesus came to give us this back. He came to love us. Wait, that's what he Para a gente amar o Senhor de todo o coração for us to love God with all our heart, e para que nós possamos glorificar, carregar a glória de Deus, a boa fama, a reputação de quem Deus é nas nossas atitudes. and for us to carry the glory of God with our actions. É por isso que Paulo vai dizer, olha gente, tudo que vocês forem fazer, façam tendo em vista o que é a glória de Deus. So that's why Paul is going to say, everything you do it with an understanding that you're doing for the glory of God. Então eu não faria, esse é o padrão de Deus, nada que Deus não faria. So I wouldn't do anything that God wouldn't do. Então quando eu não amo a Deus de todo o coração, So when I don't love God with all my heart, quando eu não carrego a glória de Deus when I como eu don't carry deveria, His glory like I should, isso é pecado. that's sin. E as ações, né, as ações são consequências de um coração desconfigurado. And actions are just consequences of a bad heart, a wrong heart. Então Jesus veio muito mais para que Jesus veio para muito mais do que nos dar uma lista de regras. So Jesus came to give us more than just a list of rules. Jesus veio para reconfigurar o nosso coração pecaminoso. He came to change our heart, our sinful heart. Lá em Ezequiel 36, quem lembra disso? Uma descrição da nova aliança. In Ezekiel 36, we have a description of the new covenant. Então Ezequiel Deus vai dizer através do profeta Ezequiel que porém vocês o meu espírito God is going to say through Ezekiel, e eles seguirão os meus estatutos you will, through my spirit, you will follow my statutes e obedecerão a minha lei. and will obey my law. E como que nós fazemos isso? And how can we do that? Quando o Espírito Santo vem e reconfigura o nosso coração, When the Holy Spirit comes and changes our heart, realinha as nossas paixões. realign our passions. Então o problema do pecado, o meu ponto era esse, é muito mais do que fazer ou não fazer. So the problem of sin is way more than to do or not to do. O significado da palavra pecado é justamente isso, errar o alvo. So the meaning of the word sin is exactly that, to miss the goal. Então vamos supor que tem um alvo ali, eu tô com um dardo. Se eu jogar e errar o alvo, So if we have a goal over there and I throw something and I miss, isso, trazendo para a cosmovisão cristã, é pecado. so that to bring it to the gospel is sin. Mas se eu não jogar e não acertar, também é pecado. But if I throw and I don't get it, that's also sin. Então Tiago vai dizer, olha, se você sabe o bem, se você sabe o que você precisa fazer e não faz, você está em pecado. So James is going to say, if you know that you should do something good and you don't do it, then you're in sin. Então o problema do pecado afetou toda a criação, Paulo vai dizer isso em Romanos. So the problem of sin affected the whole creation. Paul is going to say that in Romans. E é nesse cenário que nós precisamos de o quê? De arrependimento. And it's in that scenario that we need to repent. Porque, como nós dissemos um pouco atrás, arrependimento não é só mudar a minha impressão a respeito de Deus. Like we said, repentance is not just changing our mind about God. É mudar a minha rota, mudar a configuração do meu coração. It's changing my path. It's changing the settings of my heart. E eu não falei essa palavra, a terceira palavra em grego, que é metanael, So the third word in Greek, that's metanoeo, traz essa conotação, esse sentido de pesar no coração. É quando eu faço algo errado e isso pesa profundamente no meu coração. it brings this connotation of having a heavy heart. I do something wrong and I have a heavy heart. Então, qual que é a intenção de Deus com Jesus, principalmente? So what's God's intention with Jesus Para que nós possamos perceber quão humilde o Senhor é, is so we can know how humble God is, quão gracioso o Senhor é, how gracious He is, quão amoroso o Senhor é, how loving He is. e o meu coração ser... Paulo fala isso em 1 Coríntios. Me fugiu a palavra, gente.
Para que eu possa ser tão comovido nessa palavra. Não, depois eu vou lembrar. Isso, obrigado. Constrangido. Comovido profundamente. So I can be so moved, Então deeply moved. Paulo fala isso, o amor de Deus nos constrange. So Paul's going to say that the love of God, it moves us, Lá embarrasses us. na nossa terra, o Luiz é de lá. Lá a gente tem esse dizer que alguma coisa, por exemplo, isso é mais feio do que bater em mãe. If something's Quem já bad ouviu? in my place, we say this is worse, this is uglier than hitting your mom. Porque a intenção é dizer o seguinte, olha, como que você pode, a pessoa que te deu a luz, So the intention is, how can you, the person that gave you life, que na maioria dos casos cuidou de você, se sacrificou por você, that in most of the cases took care of you, sacrificed herself for you, como você pode se virar a tal ponto, né, de agredi-la, né? how can you do something so bad and hit her? Ou seja, isso é terrível. That's terrible. Mas nós não paramos para pensar que é isso que nós fazemos com o Senhor. But we don't stop to think that that's exactly what we do to the Lord. Porque como que nós podemos, né, nos opor às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, Because how can we oppose ourselves from the law of God, the wishes of God, com uma demonstração tão grande de amor, de misericórdia, de graça, with a demonstration of love that is so big, so generous, so gracious, de perdão? of forgiveness? Então a intenção da palavra arrependimento é justamente isso. Nós nos voltamos para o Senhor com o coração quebrantado. So the meaning of the word repentance is exactly like that. We turn to God with a heart that is repentant. Resumindo, em outras palavras, arrependimento é quando eu me achego ao Senhor e falo, como que eu posso não amar o Senhor? So repentance is for us to turn to God and say, God, how can I not love you? Com um amor tão intenso que enfrentou a morte por mim, como eu posso não desejá-lo? With a love that is so intense that went against death, how can I not wish for you? É ilógico. That's illogic. Como eu posso não desejar conhecê-lo, How can I not wish to know you, sendo que o Senhor desenvolveu a série inteira para que nós pudéssemos conhecê-lo? A vida eterna é que conheçam o Senhor. even though you created this whole era so we can know you? E no final das contas, como eu posso não desejar ser parecido com o Senhor? And at the end of times, how can I not want to know you? Como eu posso não desejá-lo, desejar imitar as suas ações e glorificá-lo, viver para a sua glória? How can I not wish to know more of you and live for your glory? Então percebe que arrependimento é muito mais do que eu preciso mudar a minha mente de que Deus antes parecia ser mal e agora é bonzinho. Não é Deus que precisa mudar, sou eu. So repentance is way more than changing your mind about who God is, if He's good or bad. No, repentance is about me changing. Então nós falamos o que é arrependimento. So we talk about what repentance is. Eu gosto da tradução, eu acho que faz mais sentido a tradução que traz arrependimento de obras que conduzem à morte. I like the translation that says repentance of works that leads to death. Porque, eu vou dar, assim, gente, foi o único exemplo que eu consegui pensar. Se alguém tiver um melhor, depois você me fala. The only example that I could think about, if anybody knows anything better, tell me later. Mas o problema do pecado seria algo parecido com isso. But the problem of sin would be something like this. Então imagina alguém que fuma desde pequeno. So think about someone that smokes since they're little. A minha esposa já tá tipo assim, que exemplo ruim. My wife's already, oh my God. Não façam Bad isso example. nunca. Don't do that, ever. Mas aí imagina que essa pessoa desenvolveu várias, eles falam que o cigarro mexe no desenvolvimento cerebral. So they say that smoking, it affects your brain function. Se torna um vício. It's addiction. Você pode desenvolver depressão crônica, ansiedade crônica, irritabilidade crônica. You can be depressed, chronically angry, chronically sad. E ainda, por exemplo, você pode desenvolver muitas pessoas câncer do pulmão, por exemplo. And you can also develop lung cancer. Imagina quão ilógico seria Imagine how illogic it would be para uma pessoa que vai no médico for a person to go to the e o doctor médico fala, olha, você está com tudo isso, and the doctor says, you have all of these things, câncer no pulmão, lung cancer, e se você continuar ou não, você vai morrer. and even if you continue or not, you're gonna die. Mas sabe qual que é a notícia boa? But you know what the good news is? Nós temos a cura. We have the cure. Primeiro, você precisa abandonar esse estilo de vida. First of all, you have to give up that way of living. Então você vai precisar se tornar alguém saudável, Now you have to become someone healthy, que vai se alimentar bem. that's gonna eat well. Mas só se alimentar bem não resolve o problema daquele cidadão. But just eating well won't fix the problem.
Então o arrependimento ele tem duas vias. So repentance has two ways. Primeiro, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que me levava, conduzia à morte. So I have to give up everything that would lead me to death, Essas obras pecaminosas que nos levam para a morte. these sinful works that lead us to death. Mas eu parar de fazer isso não resolve o meu problema. But me stop doing that won't fix my problem. Eu preciso de uma cura. I need a cure. Então, Jesus morrer no meu lugar Jesus dying in my place não cancela a minha responsabilidade de ter que abandonar os meus antigos hábitos. doesn't cancel my responsibility of abandoning my bad acts. Sem a cura, Without the por cure, mais que eu pare de fazer tudo que eu fazia, even if I stop doing everything Eu that vou I used to morrer. do, I will die. então eu preciso da cura. So I need cure. E aí é isso que Paulo fala, olha, a salvação é pela graça de Deus, That's what Paul says. The salvation is through Jesus, porque eu estava fadado à morte, through the grace of Jesus, because I was supposed to die. ele é a minha cura, He is my cure. só que isso não cancela a minha But that responsabilidade doesn't cancel my responsibility de mudança. of changing. E aí qual que é o problema que nós vemos hoje? And the problem that we see today, A gente prega como se fosse o oposto, né? Não, você é salvo pela graça, você não precisa fazer nada. we preach like it's opposites. You're saved by grace, you don't have to do anything. E a gente tira todo o contexto bíblico. And we take out all the biblical context. Quando o Tiago vai dizer, olha, a sua fé sem obras, ela é morta. When James is going to say, your works without faith, it's dead. Me mostra Your a sua faith fé que eu vou without- mostrar as minhas obras. Your faith without works is dead. Show me your faith, and I'm going to show you my works. Porque a garantia, a certeza que eu tenho de que eu acreditei no sacrifício de Jesus, Because the guarantee that I accepted and I believed in the sacrifice of Jesus, a porta de entrada é esse arrependimento. the way for you to go in is that repentance. Ezequiel vai dizer, aquele que pecar certamente morrerá. Ezekiel is going to say, the one that sins will for sure die. Paulo vai dizer em Romanos, o salário do pecado é a morte. Paul is going to say, the wages of sin is death. Então arrependimento é quando eu olho para minha condição, So repentance is when I look at my condition, eu falo, Deus, eu fiz várias coisas, a minha vida inteira foi marcada por coisas que não amam, né? Não são expressão do meu amor pelo Senhor e não glorificam o Senhor. I'm going to say, God, I did a lot of things in my life, things that are not an expression of your love for me. Eu estou em pecado eu fui concebido, é o que Davi vai dizer. I am in sin I was conceived. That's what David is going to say. Eu preciso dessa cura que só o Senhor pode me dar. I need this healing that only you can give. Não existe nada que eu possa fazer que eu consiga isso, There's nothing that I can do that I can gain that. mas isso não cancela a minha responsabilidade de me posicionar But that doesn't cancel my responsibility of positioning myself e com o coração voltado para o Senhor, and with a heart turned to God, me arrepender o quê? Das obras que levam à morte. repenting of the works that lead to death. Quem lembra disso em Deuteronômio 30, que Deus está dando a lei, né? Na verdade, Deus está fazendo uma nova aliança com a nação de Israel. In Deuteronomy 30, God is doing a covenant with the nation of Israel. E Deus vai dizer o seguinte, olha, eu estou propondo para vocês dois caminhos. And God is going to say, I'm giving you guys two paths. Só existem dois caminhos. There's only two paths. Não existe você ficar, né, no meio do caminho. You can't be in the middle, there's just two. Ou você está trilhando um ou você está trilhando o outro. You're either walking one path or you're walking the other. E aí Deus vai dizer, olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, And God is going to say, if you obey my commandments, seguirem a minha voz, follow my voice, então vocês estarão no caminho que leva o quê? Para a vida. then you will be on the path that leads to life. Então eu abençoarei vocês, Then I will bless you. multiplicarei a colheita de vocês. I will multiply your harvest. Mas se vocês seguirem o outro caminho, desobedecendo as minhas leis, But if you follow the other path, disobeying my law, a consequência natural é a morte. the natural consequence is death. Então quando Deus nos chama para nós nos arrependermos, So when God calls us to repentance, envolve as nossas emoções, involves our emotions, envolve a nossa mentalidade também quando é preciso. involves our mentality when it's needed. Quando nós temos uma visão distorcida de Deus, nós precisamos trocar nossa visão a respeito de Deus. When we have a wrong view of God, we need to change our mind about God, yes. Mas em suma, resumindo, né? Eu sei que eu falei muito. But to summarize, Arrependimento é quando nós mudamos a rota. repentance is when we change the path. Nós, como Gálatas 5 vai dizer, nós não fazemos mais as obras da carne que levam à morte. Like Galatians 5 is going to say, we don't do the things that leads to death, the works that lead to death. Mas através da ação do Espírito em nós, nós produzimos frutos que geram vida. But through the action of the Spirit in us, we produce fruits that lead to life. Right. Okay. E aí, quando nós olhamos para a mensagem de Jesus, So when we look at the message of Jesus,
nós vemos que é impossível alguém we see that it's impossible for someone se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus to turn into a real disciple of Jesus sem que haja esse arrependimento, without this repentance, sem que a pessoa se depare com a condição catastrófica que ela está, without this person looking at the horrible situation that they're in, que no caminho que ela está não tem como, a morte é certa, that in the way that they are at, death is imminent, e que ela se aproxime de Jesus para que haja perdão de pecados. and that they need to come closer to God and repent, E para que eles possam ser restaurados como seres humanos de verdade. and that they can be made new as a true human. Então nós falamos a respeito disso, a primeira mensagem de Jesus. Gente, Jesus aparece em público, That's the first preaching of Jesus. Jesus appears in public. ele não diz, olha, gente, amo vocês. Jesus doesn't say, I love you. Não que ele não ame, Jesus ama. Not that he doesn't love, he loves. Mais do que dizer, Jesus demonstrou. More than just saying, he showed. Nós temos eu já escutei muito isso. Se possível, pregue. Como é que é? Com as atitudes, mas se possível, use as palavras para pregar. Alguma coisa assim, não é? Some people say, oh, if you need to use words, use it, but your actions speak louder. É como se a gente, tipo assim, só pregasse com as nossas atitudes. E a gente precisa pregar com as nossas atitudes. Like we can only preach with our actions. No, yes, we can preach with our actions, Mas Paulo vai dizer, olha, como eles crerão se não há quem pregue, não há quem diga? Como eles ouvirão? but Paul's going to say, how can they learn if there's nobody to preach? Então Jesus não chegou, na sua primeira apresentação ao público, e ele fez assim que faz um coraçãozinho, tipo, So Jesus amo didn't vocês e appear foi and embora. just do a heart and left. A mensagem de Jesus era se arrependam. The message of Jesus was repent. Então se nós queremos ser discípulos de Jesus, So if we want to be disciples of Christ, nós precisamos recuperar essa mensagem também, we need to have this message as well. por mais ofensiva que ela seja. As much as offensive as this message can be. E a mensagem do evangelho não é só isso, existe graça, existe amor. And the message of the gospel is not just that. There's love, there's grace, Mas uma coisa não cancela a outra. but one thing doesn't cancel the other. Eu não sei se vocês sabem, acho que alguns sabem, I don't mas know if all of you know. acho que 5 anos atrás eu fui diagnosticado com câncer. Passei 2 anos fazendo tratamento, quimioterapia. 5 years ago, I was Não, foi mais. diagnosed with cancer. 7 anos, 7 years 5 ago, I anos was faz que diagnosed eu with conheci a minha cancer. digníssima. That's when I met my wife. Então, 7 anos atrás, imagina quão ilógico seria So 7 years ago, imagine how illogic it would be se o médico chegasse para mim e falasse, olha, sua condição é grave e a minha condição era grave. if the doctor said your situation is severe and my situation was serious. Ele falou para mim, olha, você está com um tumor que talvez não exista cura, He said you have a tumor that maybe there's no cure. mas vamos fazer cirurgia e a gente vai tentar fazer quimioterapia, fazer o que for preciso. But let's do a surgery. We're going to try to do chemo and everything that's needed. Eu passei 2 anos e pouco fazendo tratamento. I spent 2 years and a half, a little bit, doing treatment. Glória a Deus, estou curado, Jesus é bom. Thank God I'm cured. Jesus is Se good. Jesus não tivesse me curado, ele continuaria sendo bom. If Jesus didn't heal me, he would still be good. Mas imagina quão ilógico seria se o médico chegasse para mim e falasse, olha, existe a possibilidade de cura, And imagine how illogic it would be if the doctor told me there is a possibility of a cure. e eu falasse para ele, nossa, que mensagem mais dura. And I would tell him, oh, that's such a hard message. Espera aí, médico, você não me ama? Wait, doctor, you don't love me? E provavelmente ele diria não. And he'll probably say no. Mas ele falaria, olha, a coisa mais amorosa que eu posso fazer por você agora é te mostrar o quadro crítico que você está. And the doctor would say, the most loving thing that I can do for you is to show the critical situation that you're in. Porque, gente, quem de forma consciente, quem escolheria passar por um tratamento de quimioterapia que, assim, gente, é extremamente agressivo? Who in their conscious mind would choose to go through a chemotherapy session because it's a very hard process. Mas eu só o fiz porque eu entendi realmente a minha situação é grave. But I only did it because I understood that my situation was serious. Então, quando nós removemos a mensagem de arrependimento So when we remove the message of repentance para tentar apresentar um Deus que nós gostaríamos que ele to fosse, try to present a God that we would like him to be, gente, nós vamos falar disso. Arrependimento não cancela a graça, o amor de Deus, o favor de Deus, nada disso cancela. we're going to talk about that, but repentance doesn't cancel love, grace, none of that, Mas faz parte do processo. but it's part of the process. Então a coisa mais amorosa que eu posso falar para alguém So the most loving thing that I can tell someone é, olha, o caminho que você está seguindo, a consequência disso é uma morte física e eterna. the consequence of the path that you're taking is death and sin.
Então, é por isso que Jesus, a primeira coisa que ele faz é falar, olha, essa é a condição de vocês. So that's the first thing that Jesus is going to say. This is your condition. E sabe qual que é a boa nova? Sabe qual que é a boa notícia de Deus? And you know what the good news is? Deus vai resolver o nosso problema. God is going to fix our problem. Deus nos perdoa dos nossos pecados. God forgives us of our sins. Deus vai nos redimir. He's going to redeem us. Mas se nós não entendermos a nossa necessidade de tratamento, But if we don't understand our necessity for treatment, é impossível que Deus o faça. it's impossible for God to do. Então, por isso que o autor de Hebreus vai dizer, gente, isso aqui é uma coisa mais básica, que quando você for evangelizar, fazer discípulos, That's why the author of Hebrews is going to say this is the basic thing. And when you go and preach the gospel, você vai chegar com um murro no estômago da pessoa, you're going to hit them in the stomach. uma notícia doída, It's a hard message, mas que vai despertar ela para a necessidade do Senhor. but it's going to awaken them to the necessity of the Lord. É por isso que nós, as escrituras são enfáticas, não existe vida sem o Senhor. That's why the scripture says that there's no life without God. Então, quando você for evangelizar alguém, That's why when you go to share the gospel with someone, por favor, diga, olha, Jesus te ama, de fato Ele te ama, Jesus quer ter um relacionamento íntimo com você. please tell them that Jesus loves them and he wants to have a relationship with them. Mas não negue, né, o que Paulo vai dizer, ele vai dizer em Atos, né, que eu preguei todos os desígnios de Deus, ou seja, a mensagem completa. But don't negate the whole message. Paul's going to say, I preach the whole message. Então nós estamos falando a respeito, né, da necessidade do arrependimento. So we're talking about the necessity of repentance. Então por quê? Porque nós, né, somos destituídos da glória de Deus, nós somos pecadores. Why? Because we're not part of the glory of God. We Nós need somos pecadores repentance. We are sinners. E nós, né, carecemos do favor de Deus, da glória de Deus. We need the love of God, the grace of God. Mas nós então, estamos enfermos. A criação está enferma com um problema que vai levar à morte. And creation is sick with a problem that will lead to death. E além disso, And not just that, a parte 2, né, e eu queria falar por que nós precisamos de arrependimento. in the second part, I want to talk about why we need to repent. É porque quando nós olhamos para as escrituras, a pregação do evangelho apostólico era um pouco diferente da nossa. Is that when we look at the scripture, the preaching, the apostolic preaching is different from ours. Então nós vemos aqui por Hebreus 6 que, né, a forma de evangelismo, né, ele vai dizer isso aqui é o leite materno. Gente, leite materno é o que nós damos para o Samuel. He's going to say, this is milk. Milk is something that we give to a newborn. Se eu for viver de leite materno, eu vou falecer. If I live off of milk, maternal milk, I'm going to die. Mas para um bebê, alguém recém-nascido, é tudo que ele precisa. But for a newborn, it is all they need. Então o autor de Hebreus está dizendo, olha gente, isso aqui é a coisa introdutória que você vai dar para alguém que acabou de nascer na fé. So the author of Hebrews is saying this is something introductory, something that you're going to give to someone that just started in faith. Então quando você for evangelizar, siga esses passos. So when you go to preach the gospel, follow this path. Então eles não, né, provavelmente, não sei. Provavelmente eles não iam com uma placa assim, só escrito Jesus te ama. Probably they wouldn't go with just a sign saying Jesus loves you. Gente, nada de errado com isso, a gente pode fazer isso, tá bom? Nothing wrong, we can do that. Mas quando eles cativavam a atenção da pessoa, quando a pessoa demonstrava interesse, But when someone would show interest, eles não falavam, olha, Jesus te ama, você quer aceitar sim ou não? they wouldn't say Jesus loves you, you want to accept yes or no. Aceitou, beleza. Já evangelizamos, vamos pro próximo. Oh, they accepted. Okay, let's go to the next one. Eles seguiam esses passos. Olha, existe a necessidade de arrependimento. Então eles introduziam isso para a pessoa. They would follow this path, so they would show that there is a necessity for repentance. E eles pregavam toda a mensagem do evangelho, And they would preach the whole message of the gospel, tendo em vista algo muito específico. knowing something very specific. Repete comigo, o dia do Senhor. Repeat with me, the day of the Lord. Gente, o dia do Senhor, né, e eu, por causa do tempo, eu vou ter que ser bem breve. The day of the Lord, I have to be very brief on this. Mas esse é um tema desenvolvido por todos os profetas. But it's a theme developed by all the prophets. Você vê Oséias, Isaías, Jeremias, todos os profetas falam a respeito desse dia específico da história. You see all the prophets talking about this specific day. Porque Deus, na sua justiça e na sua santidade, Because God in His justice and holiness e na sua pureza, and His purity, né, e aí eu tinha anotado isso, não vai dar tempo, mas eu só quero introduzir essa ideia. Então, qual que é o outro problema do pecado? the other problem of sin, É porque o outro problema do pecado me torna impuro diante de um Deus que é puro. the other problem of sin is that sin makes me not holy in front of a God that is so holy. Quem lembra aqui de Levíticos que Deus vai dar um monte de lista, tipo assim, olha, façam isso, um exemplo, a mulher se ela estiver menstruada fica fora do arraial, se alguém for usar o banheiro em terra. God is going to give a whole list in Leviticus about some of the rules that the people of Israel had to follow. Por quê? Porque aí Deus vai dizer, por quê? Porque eu passeio, e a palavra usada lá em hebraico é a mesma de
de Gênesis, Deus passeava no meio do arraial. Why? Because God would walk in the middle of the place that they were at. Então, onde a presença santa e pura de Deus está, não pode haver impureza. So where the holy presence and pure presence of God is, there can't be any impurity. Então, qual que é o nosso problema e o dilema de Deus? And what's our problem and the dilemma that God deals with? Eu amo vocês, eu quero habitar no meio de vocês, I love you guys. I want to dwell in the middle of you guys. mas eu sou santo e within- vocês se tornaram impuros, But I'm holy and you guys became unholy, unclean. unclean. Yes. Então, a menos que eu remova essa impureza, eu não posso habitar no seu meio. So if I don't remove this uncleanness, I can't dwell in the middle of you guys. E pra gente, às vezes, parece até capricho, né? And it seems like it's something not very important. Mas esses dias eu tava vendo um vídeo, um Reels no Instagram que foi desafiador. But I was watching a video in Instagram and it was challenging. Quem já viu aqueles templos na Índia? Have you guys seen the temples in India? Então, na Índia, assim, gente, dependendo, um sapato pode ser um deus. Então, In os animais são India, deuses. shoes can be a god. Então, lá nos templos, né, os indianos, eles vão para oferecer sacrifício, orações. In the temples, the Indians, they go and they go to sacrifice and Só give que offerings. eles têm essa tradição tanto quanto duvidosa But they have this different tradition. que para eles os ratos são divinos. They see the rats as divine beings. Então, quem já viu nos templos, um monte de rato. Have you guys seen all the rats in the temple? Eles vão na comida, eles vão em todos os lugares. They go in the food, they go everywhere. E aí eles chegam, né? Se você chega lá e você é estrangeiro, qual que é a sua reação? If you go there and you're not from there, your reaction is Eu não vou nem chegar perto dessa comida. not gonna come closer to this food. Os ratos passaram ali. The rats went all over that. Por quê? Porque de fato, né, além de não ser higiênico, Because in fact, it's not only not hygienic, isso pode, né, matar alguma pessoa de intoxicação. someone can die from intoxication. Então pensa, mas qual que é o conceito, o sentido? Olha, cara, olha como isso é impuro. So the concept is, look how unclean this is. Gente, nessa história nós não somos os ratos, viu? Pelo amor de Deus. In the story, we're not the rats. Mas o problema não é a humanidade. But the problem is not humanity. O problema é o pecado que corrompeu a humanidade, tornou ela impura. But the problem is sin that made humanity unclean. E a menos que Deus resolva essa situação, Ele não pode habitar no nosso meio. And if God doesn't fix this problem, He can't cohabitate with us. Então nós estávamos falando a respeito do dia do Senhor. So we're talking about the day of the Lord. Então o dia do Senhor é esse dia específico na The história day of the Lord is this specific day in que history todos os profetas falam that all the prophets talk about. de que Deus vai se levantar do seu trono That God is going to come from His throne e Ele vai pôr um basta. and He's going to make us stop. E Ele não vai permitir mais que a sua boa criação se corrompa da forma que nós vemos hoje. And He's not going to allow His good creation to be corrupted like we see today. E a forma como Deus vai fazer isso And the way that God is going to do that, é em juízo e julgamento. it's with judgment and with judgment, Porque Deus é santo because God is holy e Deus é justo and também. He is just. Então você vai ver lá em Gênesis 18, Abraão está falando, Deus, você que é o justo juiz da terra, não vai julgar com justiça? You're going to see in Genesis 18 that Abraham is going to say, God, you're a just God. You're not going to judge with justice. E é uma pergunta retórica, porque Abraão sabe, em outras palavras, ele está dizendo, eu sei que você vai julgar com justiça. And it's a rhetorical question because Abraham is saying, I know that you're going to judge with justice. Então todos os profetas que conheciam, né, a Tanakh, conheciam todo o Antigo Testamento, So the prophets that knew all the Old Testament, eles pregavam o evangelho tendo em vista esse dia muito específico. they would preach the gospel having in mind this day, this specific day. Eu não vou ler por causa do tempo, depois você pode ler. Eu te aconselho a ler, né, Isaías 13. You should read Isaiah 13. E eu vou ler alguns versículos aqui, mas você pode ler o capítulo inteiro. O profeta está falando a respeito do dia do Senhor. Esse dia onde Deus vai se levantar, trazer juízo sobre a terra, julgamento. The prophet's talking about the day of the Lord when God is going to come and bring judgment to the world. E aí o profeta vai dizer, olha, veja, um dia do Senhor está perto, um dia cruel, um dia de ira, grande furor, para devastar toda a terra, destruir os seus pecadores. He's going to say the day of the Lord is coming, terrible and full of wrath. The land will be destroyed, sinners wiped out. As estrelas do céu e suas constelações não mostrarão mais a sua luz. The star and the sun will grow dark. E aí mais para baixo ele vai dizer, castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. And he's going to say, I'm going to make the world pay for their iniquity. Darei fim à arrogância dos altivos.
I'm going to give an end to the bad works that people are doing. Eu não tenho tradução. Proud people. Só peguei proud people. E aí ele vai dizer o seguinte, quem já ouviu isso aqui, né? E tem uma música, e meu ponto não é falar da música em si, mas é a nossa mentalidade não tão bíblica, que aí vai dizer, olha, você é mais precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. There's this song that says that you're more precious than gold and ruby. E aí, essa citação, ela é tirada do texto de Isaías 13. Então, perceba isso. O texto inteiro, Deus está falando, olha, eu vou destruir aqueles que praticam iniquidade, não se arrependem, né? Nós descobrimos depois. And this comes from this text that we just read. God is saying, I'm going to make them pay, the people that practice iniquity. E aí o profeta Isaías vai dizer, na linha de baixo, tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro de Ofir. And the prophet is going to say that I'm going to make I'm going to make men way scarcer than... Fala aí. Fala qual é. Scarcer than pure gold. Okay. E aí ele vai dizer, né, no dia, diante da ira de Deus, no dia do furor da sua ira. And he's going to say, in the day of the Lord, before his wrath. Então, perceba que aqui não está dizendo você é mais especial do que o ouro. See that here he's not saying that you're more special than gold. O que o profeta está dizendo é, Deus vai se levantar um dia. So what he's saying that God is going to raise up one day. Porque Deus odeia a iniquidade, Deus odeia o pecado, Salmos vai dizer isso. Because God hates iniquity, he hates sin. Ele vai trazer juízo e aqueles que não se arrependerem, He's going to bring judgment, and those who do not repent, Deus vai fazer um limpa. God is going to clean them out. Então, nesse contexto aqui, ser mais raro do que o ouro de Ofir é ruim, porque significa que você passou pelo julgamento de Deus. And in this context of being more scarce than gold, it's bad because it means you got wiped out. E a minha intenção não é criticar a música, a minha intenção é de que nós possamos entender que esse era um tema muito comum entre os profetas e os apóstolos. My intention is to show you that this topic is very common in the preaching of the prophets. Eu vou ler mais duas passagens, né? Eu tinha bastante coisa, mas assim, gente, depois eu posso disponibilizar também o material. Mas então, João Batista, né? Na verdade, eu nem vou ler pra gente ganhar tempo. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, a Bíblia descreve que ele aparece e ele começa a pregar o quê? Se arrependam das suas más obras e gerem fruto de arrependimento. So in Matthew 3, we're going to see that John Baptist, he's preaching and he's saying, just repent from your sins and your dead works. E gerem frutos dignos de arrependimento. And generate fruits that are worthy of repentance. Ou seja, porque a garantia de que eu me arrependi é que as minhas obras condizem com isso, são frutos. The guarantee that I repent is that my works, they show that, they are fruits of that. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, deem frutos que mostrem arrependimento e não pensem a vocês que vocês podem dizer, Abraão é o nosso pai, porque Deus até das pedras pode fazer surgir filhos. O machado já está posto às raízes das árvores e toda árvore que não der bom fruto será lançada no fogo. Então ele está falando só, está falando só sobre o julgamento. So he's talking about judgment. Ele está falando, o que João Batista tinha em mente era esse dia do Senhor. So what John the Baptist had in mind was the day of the Lord. Então qual que era a mensagem de João Batista? So what's the message of John the Baptist is, se voltem para o Senhor, que é a nossa única possibilidade de vida, é a nossa única saída. turn yourself to God because that's our only way out. Porque o dia do Senhor está chegando e Ele está trazendo julgamento. Because the day of the Lord is coming and He is bringing judgment. E Ele vai acertar as contas com cada um que não se arrepender. And He will bring judgment to everyone that doesn't repent. E aí João vai dizer, olha, não pense que a sua religião pode te salvar. Ele está falando para fariseus. And John is saying to the Pharisees, don't think that your religion can save you. Porque a porta de entrada é esse arrependimento, esse reconhecimento desse estado grave que vocês, todos nós, a humanidade está. Because the way for you to go in is this understanding of your necessity to have God, this necessity that we are in a bad place. Então era esse tipo de pregação que permeava a igreja apostólica. And this is the type of preaching that happened in the church. E claro que eles falavam, olha, Deus te ama, gente, não tem nada de errado você falar com isso. And Você falar isso. obviously, they would say that God loves you. There's nothing wrong with saying that. Um último exemplo que eu vou ler bem rapidinho, e aí, mas depois você pode ler também. 2 Tessalonicenses 1. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, e ele vai dizer o seguinte, olha, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulações, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também.
Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, os que não obedeceram à mensagem do Evangelho, e eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação eterna da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo... So in 2 Thessalonians, what Paul is saying, E aí ele está escrevendo para uma igreja que ele passou provavelmente 3 semanas, 4 talvez. he's talking to a church that he spent 3 to 4 weeks. Ele vai dizer, olha, se arrependam, por quê? Porque o dia do Senhor está chegando. He's saying, repent because the day of the Lord is coming. Já dizia aquela passagem, né? Tão certo quanto o sol vem, ele virá. Tem uma passagem agora, eu esqueci onde que tá, mas Oséias 6. Então assim, a nossa garantia, gente, é que Jesus está voltando. So our guarantee is that Jesus is coming back. E o que o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 9? Olha, ele veio uma vez para a remissão de pecados. So the author of Hebrews is going to say that he came once to redeem the sinners. Ou seja, Jesus veio e morreu para que nós pudéssemos ser salvos da ira vindouro, e salvação é isso. So Jesus died so we could be saved from the wrath of God. Mas ele está voltando para executar o dia de juízo do Senhor. But he's coming back to establish the day of judgment of the Lord. E nós que cremos e nos arrependemos, And us that believe and repent, seremos salvos desse dia. we will be saved from this day. Então tá vendo como era um pouco diferente do que nós ouvimos hoje? You see how different it is from what we hear today. Então, né, eu quero encerrar com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 7. And I want to close with you guys, if you can open your Bible in Matthew 7. E eu vou fazer um resumão do que nós falamos aqui. And I'm going to summarize everything that we talked about today. Arrependimento é a porta de entrada para que nós possamos desfrutar da obra do Messias, da salvação através de Jesus. Repentance is the way for us to enjoy the sacrifice of Jesus. Pedro vai dizer isso em Atos 2 ou 3, não me lembro, mas ele fala, olha, se arrependam para que haja perdão dos pecados. Peter's going to talk about that in Acts. He's going to say, repent so you can be forgiven of sins. Então nós não podemos tirar o arrependimento de obras mortas ou obras que conduzem à morte da equação da salvação. So we cannot take away the repentance of works that lead to death from the equation of salvation. E em suma, o que o autor de Hebreus está dizendo é, olha, quando vocês forem evangelizar, quando vocês forem fazer discípulos, que todos nós precisamos. And in summary, what the author is saying that when you go to make disciples, when you go to preach the gospel, something that we all need to do. Comecem com esse primeiro fundamento. Start with this first fundamental. Para que faça sentido, para que nós possamos ver que Jesus não é um apetrecho que vai melhorar a minha vida. So we can understand that Jesus is not just an object that can make my life better. Sem arrependimento e sem a obra de Jesus, nós não teremos vida. Without repentance and without the works of Jesus, we won't have life. Jesus vai dizer em João, né? Olha, eu vim para que todos aqueles que crerem em mim tenham vida e vida eterna e não enfrentem juízo. So Jesus is going to say in John that I came so everyone that believes in me can have life and eternal life. Então, Mateus 7, do versículo 13 ao 14. So Matthew 7, verse 13 to E o 14. 13 and 14. Vai dizer o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Eu acho que Então, Jesus tem em mente Deuteronômio 30. So Jesus have in mind Deuteronomy 30. Olha, se vocês obedecerem as minhas leis, If you obey my laws, se vocês se arrependerem dessas obras que levam à morte if you repent from this work that leads to death e produzir frutos do Espírito, frutos que geram vida, and produce fruits that leads to life, que só nos é possível através da vinda do Messias, né, e do Espírito que foi derramado sobre nós, that it's only possible through the life of the Messiah and through the Spirit that was poured into us. se vocês escolherem esse caminho que é difícil, é apertado, If you choose this path that it's hard, it's tight, vocês vão encontrar vida. you will find life. Mas se vocês escolherem a porta que é ampla, estreita, But if you choose the wide door, the one that is easy,
e, né, onde você é o seu próprio Deus, você define o que é certo e errado. Where you are your own God, you define what's right and what's wrong. E você não ama e glorifica a Deus. And you don't love and glorify God. E Jesus resume o amor a Deus, ele vai dizer, olha, se vocês me amam, And Jesus is going to say, he's going to summarize the love of God. He's going to say, if you love me, eles saberão que vocês são meus discípulos se vocês obedecerem os meus mandamentos. they're going to know you're my disciples if you follow my commandments. Então, se vocês escolherem esse caminho que é penoso, é difícil, If you choose this path that it's hard, é complicado, it's very complicated. porque vai exigir muita renúncia. It's going to ask for a lot of giving up of your own will. Jesus vai dizer, olha, eu garanto que isso vai valer a pena, Jesus is saying, I promise you that it's going to be worth it. porque vocês encontrarão um caminho que leva à vida eterna. Because you will find a path that will lead to eternal life. Então, quero te convidar a ficar de pé para que nós possamos orar, So I want to invite you to stand up so we can pray. para que o Senhor nos guie nesse caminho estreito. So God can lead you in this tight path. E eu acredito que, né, se eu posso dizer assim, uma analogia, mas a chave para abrir essa porta para esse caminho estreito é o arrependimento. So if I can say this way, I would say the key to open this path is repentance. Se nós não pregamos arrependimento, nós não pregamos o evangelho de Jesus. If we don't preach repentance, then we don't preach the gospel of the Lord. E a Bíblia vai dizer que, né, Jesus vai dizer isso, que quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Jesus says the much we are given, the much we are charged for. Então hoje todos nós sabemos dessa realidade. So all of us, we all know of this reality. E o que Deus espera de nós é que nós sejamos servos bons e fiéis. God expects us to be good and faithful servants. E nós não vamos ser aqueles pregadores que só falam de juízo, Deus vai pegar vocês. We're not going to be those preachers that are only going to preach about the judgment, Deus vai colocar vocês num espetinho, né? E vocês vão queimar eternamente. saying that God will make you burn eternally. Esse não é o foco da mensagem. Faz parte da mensagem. That's not the focus of the message. It Mas- is part of the message. Nós não negaremos, né? Nós não esconderemos das pessoas a real condição delas e nossa, de todos nós. We will not hide from people their real condition. Porque All arrependimento of us. não é uma coisa que você faz uma vez. Repentance is not something that you do once. É uma vida de arrependimento. It's a life of repentance. Que até que o Senhor nos dê um corpo glorificado, um corpo renovado, Because until the Lord gives us a new body, nós vamos falhar, we will fail. nós vamos ter atitudes que demonstram que nós não amamos a Deus como nós gostaríamos. We will have attitudes that show that we don't love God like we want to. E o problema de Deus nunca foi nós errarmos. And God's problem was never for us to make mistakes. O autor de Hebreus vai dizer, olha, se eu ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. The author of Hebrews is going to say, when you hear the word of God, don't make your heart contrite. O problema de Deus é quando nós, sabendo da nossa condição, nós não nos achegamos ao Senhor, que é o único que pode nos curar. The problem of God is when we know our condition and we don't come closer to God, the only one that can actually fix our situation. Então, quando nós formos falar a respeito de Jesus, e todos nós temos que fazer isso, So when we go to talk about Jesus, we all need to do that. nós entendemos por que o autor de Hebreus considera o arrependimento de obras mortas algo fundamental, We understand why the author sees the repentance as something that is fundamental, vital para a pregação do Evangelho. vital to the preaching of the gospel. Quero orar com você? I want to pray with you. Jesus, nós queremos te agradecer. Jesus, we want to thank you. Nós não queremos vir aqui, Jesus, como pessoas que confiam em si mesmas, We don't want to come here as people who believe in themselves, que podem, pelos seus próprios méritos, alcançar, Jesus, a cura que nós tanto carecemos. that believe that because of their own works they can get the cure that we need. Nós nos aproximamos do Senhor com o coração contrito, Jesus, We come to you with our hearts, God, com o coração arrependido. with a repentant heart, God. Porque, Jesus, mesmo sabendo do seu amor, Because even though we know your love, mesmo sabendo da sua graça, even though we know about your grace, muitas das vezes nós ainda temos dificuldade em responder esse amor. a lot of times we have a difficulty understanding this love. Jesus, nós temos essa dificuldade em obedecer os seus mandamentos por causa da dureza do nosso coração. We have a difficult time understanding this love because our hearts are so hard. Mas nós nos voltamos ao Senhor nessa manhã, But we turn ourselves to you this morning, pedindo para que o Senhor nos renove, Jesus. asking that you renew us, Para que o Senhor renove a nossa paixão. that you renew our passion, Para que o Senhor renove o desejo de nos tornarmos parecidos com o Senhor. that you renew our willingness to become more like you. Jesus, nós queremos glorificar o seu nome com tudo que nós fazemos. Jesus, we want to glorify your name with everything we do. Nós sabemos que até o final da nossa vida nós
enfrentaremos esse problema gigantesco que é o pecado, essa doença. We know that until the day we die, we're going to have to deal with this problem of sin. Mas graças a Deus pelo seu sangue, But thank you for your blood que nos purifica dia após dia. that purifies us day by day. Pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. For your mercy that renews every morning. Nós nos aproximamos do Senhor, We come close to you, confiando na obra do Senhor. trusting the work that you do. Confiando que o seu Espírito de fato habita em nós e ele nos traz vida. Trusting that your spirit dwells in us and it brings us life. Então nos perdoe, Jesus, So forgive us, Lord, porque nós somos falhos because we fail e porque nós não somos humanos. and because we're not humans. Mas obrigado, Jesus, But thank you, Jesus, porque o Senhor é o humano perfeito because you are a perfect human. e que através do seu sacrifício And through your sacrifice, nós podemos ser renovados dias após dia. we can be renewed day after day. Nos leve a esse lugar Take us to this place de constante arrependimento, Jesus. of constant repentance, E para que nós possamos também and so that we can also comunicar a outras pessoas, Jesus, communicate to other people de que, de fato, a condição do ser humano é grave, that, in fact, yes, the condition of the human is really bad and No. serious, que nós estamos fadados à morte, that we're supposed to die, mas pela sua misericórdia, o Senhor nos proporciona vida, o Senhor nos proporciona cura. but because of what you did, now we can have life. Então nos ajude, Jesus, So help us, Lord, a sermos servos bons e fiéis, to be good and faithful servants que carregarão a mensagem do Senhor that will take the message of the Lord e farão discípulos de todas as nações, and will make disciples of every nation, porque o Senhor é de fato digno, because you are worthy, de povos de todas as línguas, nações, of people of all nations, tribes, and languages. e nós queremos contribuir com o nosso pouco, Jesus, And we want to contribute with our little para que o Senhor receba a sua recompensa. so you can receive your what you deserve. É o que nós oramos no nome de Jesus. It's what we pray in the name of Jesus. Amém. Amen.